Nesta videoaula, falaremos sobre as tabelas, desde como elas são compostas, passando pelas tags mais utilizadas e ajustando através dos atributos. Vamos lá! Nesta figura temos a representação de uma tabela. No HTML, a tabela é delimitada pela tag table. Portanto, tudo que for relativo à tabela deverá ficar entre essas tags. A tabela é composta por linhas e colunas. Observe como a linha e coluna são representadas na língua inglesa. Isso será útil mais para frente. No HTML, começamos a representação dentro da tabela através da linha, representado pela tag tr. Representamos cada uma das células, que no HTML é representado pela célula de dados, cuja tag é td. Representamos o td um após o outro, até a última célula da linha. Esse procedimento é repetido para todas as outras linhas da tabela. Se na tabela temos 4 linhas, nós teremos 4 TRs e dentro de cada TR, um TD para cada célula. Mas vamos ver como é que isso fica lá no código. Nesse exemplo, vou utilizar CSS para que vocês consigam visualizar a tabela melhor, mas CSS será um assunto posterior a isso. Começamos por colocar a tag responsável por apresentar a tabela, que é a tag table. No diagrama vimos que dentro da tabela, para representar a linha, utilizamos o tr, e dentro do tr vamos utilizar o td para representar cada uma das células. O objetivo desse exemplo é representar uma tabela de jogos, como no caso dos nossos jogos da Semadec. Vou criar uma tabela com 6 colunas. Eu vou utilizar o TD, colocar o asterisco 6, pressionar Enter e ver o Emmet fazer isso para nós. E definirei as colunas dessa tabela de jogos. Jogo de referência, rodada, dia, hora, o jogo e o local. Já conseguimos visualizar isso. E o que está gerando as bordas é o CSS. Por padrão, o HTML não tem borda para a tabela. Há algumas tags que não mencionei no diagrama, são tags semânticas da tabela. A tabela pode ser dividida entre cabeçalho, corpo e rodapé. O cabeçalho é representado pela tag thehead, e tudo o que está dentro do thehead seria o cabeçalho da tabela. Irei mover esse nosso código para dentro do thehead, corrigir a indentação, e agora falaremos sobre outra novidade. Há uma tag específica para representar células de cabeçalho. Essa tag é a tag th. Sempre que eu quiser representar um cabeçalho, seja na parte superior, seja na lateral, devo recorrer à tag th. E td fica exclusivo para os dados da tabela. Para esse exemplo, nós estamos trabalhando com células de cabeçalho, então vou mudar todas para th. O Visual Studio tem um atalho em que eu posso selecionar uma das tags que eu desejo modificar e pressiono Ctrl D diversas vezes até selecionar todos os valores que eu quero modificar. E vou modificar tudo de TD para TH. Salvo. E na visualização, o TH já tem uma representação diferente, porque esse CSS já está fazendo isso. Além do cabeçalho, a tabela terá um corpo, representado pelo tbody. Dentro desse tbody, nós teremos uma linha. E dentro dessa linha, 6 células do tipo TD. Preenchemos esse conteúdo que seriam os jogos. Primeiro jogo, da primeira rodada, no dia 6/9/2020. Vamos esperar que já consigamos retornar às 8 horas da manhã. Primeiro ano de info contra
primeiro ano de MSI. Será na quadra. Reparem que eu utilizei uma representação para esse símbolo do order. Essa representação ela é muito antiga no HTML e ainda existe e serve para representar símbolos. Como é que eu poderia representar o menor que sem gerar um erro de sintaxe? Para isso eu posso recorrer à representação de entidades no HTML e tem uma tabela que eu estou anexando a esse vídeo. Para o menor que seria i comercial menor que, e aqui nós temos uma representação desse símbolo do menor que. Tem uma tabela que vocês podem consultar para tirar dúvidas. Uma tabela de jogo não contém apenas um jogo, então vamos fazer uma cópia do TR e colocar aqui um segundo jogo. Este será o segundo jogo, ainda da primeira rodada, no mesmo dia, mas o jogo será às 9 horas da manhã e será o segundo ano de informática contra o terceiro ano de MSI, também na quadra. Poderíamos querer representar esse 001 e 002 como fazendo parte de um cabeçalho. Para isso, devemos utilizar a representação de TH no lugar do TD, que ele já vai assumir essa representação de tabela, onde tem um cabeçalho na parte superior e um cabeçalho na parte lateral. Reparem que fica repetido o conteúdo. E uma das soluções para evitar essa repetição é juntar essas células. Utilizar apenas um desses valores e mesclá-las, como nós fazemos lá no Excel. É possível mesclar tanto linhas quanto colunas. Para este caso, nós queremos mesclar as linhas, as células ao longo das linhas. Vamos começar por esses dois elementos. Vamos remover o elemento de baixo, representado por esse TD. Isso já vai quebrar um pouco a nossa tabela. E na célula de cima, eu informo que eu quero fazer um row, que representa a linha, span, e informo por quantas células eu quero fazer isso. Por 2 células. E na representação, me é mostrado que essas 2 células já estão mescladas. Posso fazer o mesmo com a célula de baixo, não esquecendo que eu preciso remover a informação excedente na linha de baixo. E agora eu consigo a representação desejada. Também posso fazer isso ao longo da linha, ou seja, mesclar as colunas. Farei aqui nesse cabeçalho, irei gerar um novo TR. Dentro do TR vou colocar um TH. Esse TH vai ter a palavra jogos, mas eu quero que ele se estenda por toda a tabela. CoSpan, são 6 colunas, coloco o valor 6 e ele vai se estender por todas as colunas da tabela. A tabela também pode ter uma legenda representada pela tag caption, que aqui no CSS está representado na parte inferior dessa tabela, jogos da Semadec. Através do CSS nós podemos fazer com que esse caption apareça na parte de baixo, de cima e entre outras configurações. E a tabela também tem o tfoot, que representa a parte do rodapé, que pode conter outras informações que vocês queiram colocar na tabela. Lembrando que o tfoot e o thead eles não são obrigatórios, inclusive o tbare não é obrigatório, apenas o tr e os tds. Eles são elementos semânticos
para ajudar a representar onde que está o cabeçalho, onde que está o conteúdo, a informação real. Neste default, eu vou colocar alguma observação através de TH. Vou utilizar o Alt Z para que fique tudo na mesma página. Eu vou corrigir isso para que ele se estenda ao longo da tabela, semelhante ao que eu fiz com a palavra jogos lá em cima. Vou recorrer ao CoolSpan. E aqui nós temos a nossa tabela utilizando os recursos disponíveis hoje no HTML5. Para essa tabela crescer em linhas, não esqueçam que é necessário reajustar esse span aqui em cima para os novos jogos. Se tem 3 linhas, eu preciso reajustar para que essa rodada fique compreendida dentro do espaço que estamos desejando. Vou fazer uma simulação aqui de um jogo que vai ocorrer em um outro momento. Isso aqui ocorre às 10 horas, ainda do mesmo dia. Terceiro de informática contra o quarto ano de MSI. No dia seguinte, poderia ocorrer um outro jogo da segunda rodada. Portanto, eu tenho novamente o TH, que seria o 004, o TD da rodada 2, o TD do dia 7, o primeiro jogo sendo às 8 horas. Os servidores jogando contra a TSI. E isso poderia se repetir ao longo do segundo dia, fazendo uso agora do roll span, porque ainda será a segunda rodada do segundo dia. Primeiro de alimentos contra o segundo de TSI. Com isso, nós temos uma tabela bem organizada, detalhada, sem repetição de informação e fácil de visualizar. E sem o CSS, nós não estaríamos conseguindo visualizar essas cores e essas bordas. Vou remover o CSS e olha como é que fica a representação da nossa tabela apenas com HTML. Bem, tabela é isso.